Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé? Já antes de mais nada, vamos nos prostrar. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Senhor, aqui estamos mais esta noite, ó Pai. E obrigado, Senhor, por estar aqui, Senhor. Pois não existe aqui nesta terra lugar melhor do que estar na Tua presença, Senhor. Então aqui estamos, Senhor, diante de Ti de joelhos, em reverência a Ti, ó Pai. Para lhe agradecer, ó Pai, por tudo que tem feito por nossas vidas, Senhor. Por tudo mesmo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu lhe peço aqui agora, Senhor, que o Senhor libere perdão sobre a vida de cada um de nós aqui, ó Pai. Pelos nossos pecados, pelos nossos erros, Senhor, nos perdoe, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. E mais uma vez, obrigado, Senhor, pela oportunidade, ó Pai, de estar na Tua presença, recebendo, aprendendo a verdade, ó Pai. Como hoje, Senhor, eu vi um vídeo, ó Pai, de uma grande idolatria, Senhor. Aquilo machuca o nosso interior, ó Pai. Saber daquelas pessoas, Senhor, como uma mulher disse lá, mais de 160 mil pessoas participando de uma grande idolatria, Senhor. Se nós aqui carnais, ó Pai, nos ofendemos, nos machucamos com isso, imagine o Senhor, o teu coração, como fica sentido, ó Pai, de tanta criação tua, Senhor, idolatrando deuses que não podem salvar. Então, ó Pai, mais uma vez, eu não me canso de te dizer, ó Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui nesta casa, ó Pai. Muito obrigado mesmo, ó Pai, de o Senhor nos ensinar, nos mostrar a verdade, ó Pai. Muito obrigado mesmo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. E agora, Senhor, pelo poder do Teu nome, pelo poder do nome do Senhor Jesus, eu ordeno agora a você, Satanás, pega tudo que é teu, solta tudo que é nosso e vaza, bate retirada daqui, em nome de Jesus, sai, solta, vaza, em nome de Jesus, Espírito Santo, vem Espírito Santo, enche essa casa, essa tua casa, com a tua presença, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Supõe para mim Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova a minha força e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, está comigo, Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Volta o 3 e o 4. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, ainda que nós passamos por tribulações, lutas do dia a dia,
Não terei medo de nada. Não tenha medo, irmãos. Por mais que o inimigo se levante, as lutas se levantem, não tenha medo. Pois tu, ó Senhor Deus, está comigo. Deus está conosco todos os dias. Tu me proteges e me diriges. Amém? Senta um pouquinho. Ontem eu assisti um filme, achei um filme gospel no YouTube, falava sobre uma família, o casal, uma criança, é dos Estados Unidos, o marido dela, 32 anos, se não me engano, ele era general do exército, e ele foi para a guerra, e numa certa lugar que ele estava lá, eles foram emboscados, e esse general morreu. Aí veio o recado, né, para a esposa dele, e ela era uma levita. Ela tocava e ela que ensaiava as mulheres da igreja dela. E por causa da morte do marido, ela se magoou com Deus, ela brigou com Deus. E assim, ela abandonou a igreja. A menina dela continuou indo, mas ela abandonou Deus. E o que aconteceu na vida dela? Melhorou? Não. Só foi dia a dia. Ela perdeu a casa, perdeu o emprego, teve que trabalhar de garçonete, e só luta. A menina quis abandonar ela e morar com a avó. Pensa numa luta. Até que, resumindo, chegou um fim, num certo lugar lá, ela teve que se voltar a Deus, e tudo começou a se levantar. As lutas veio para ela, e ela abandonou a Deus. Mas como nós lemos aqui, principalmente no versículo 3 e 4, não tenha medo de luta, irmão. Vem a crise financeira, vem a doença, vem o que for, levanta a tua cabeça e lembre que você tem um Deus, você tem um Filho de Deus lá, Jesus, que morreu naquela cruz para nos salvar. Aqui nós estamos apenas de passagem, irmãos. Já, ó, nós vamos pendurar a chuteira carnal aqui, mas se você estiver fiel com Ele, você vai morar no paraíso, irmãos. Então, não abandone Deus. Vem luta. Senhor, me dê força aí que eu vou vencer. Em nome de Jesus, porque aqui, lembre, nós estamos só de passagem, nós temos um paraíso eterno para nós morarmos. Mas se você fazer que nem aquela moça do filme, você pode perder a salvação. E dia após dia agora, daqui para frente, irmãos, a luta vai aumentar, porque Jesus está voltando. Hoje, que nem na hora de orando, eu vi alguém deve ter visto isso aí, né? De uma certa idolatria que está acontecendo, infelizmente, na cidade de Bandeirantes. Ontem parece que deu 160 mil pessoas. Eu vi nesse vídeo eles falando, para idolatrar um Deus que não pode salvar. De momento algum, de uma meia hora que eu assisti esse vídeo, para me ver o que estava falando, em momento nenhum foi falado o nome de Jesus, e nem do Espírito Santo, somente de deuses que não podem salvar, somente de deuses que o homem fez uma estátua, né? Usou um nome que está na Bíblia, mas não é Deus. O nome de Jesus ela não citou em lugar nenhum, o nome do Espírito Santo não citou em lugar nenhum. O nome de Deus ela falou 2 vezes, agora o nome das idolatria era sem parar, sem parar. Imagine, eu senti mal com isso aí. Eu mostrei para a Jaca não quer nem escutar mais aquilo ali. Eu escutei para a gente até aprender mais, né, do que esse povo padece. Padece por não conhecer as Escrituras. Agora imagine se o meu coração se
magoou com aquilo, imagine o coração de Deus. Imagina Jesus que morreu na cruz para nos salvar. Então, irmãos, pegue cada vez mais firme, porque lutas, o inimigo vai tentar te derrubar, ele vai tentar te desviar, porque ele mais que nós sabe que Jesus está à porta, Jesus está na bica, para voltar e levar a igreja, e ai daquele que estiver bobeando, amém? Fica em pé um pouquinho, levanta a tua mão direita para cá. Senhor, aqui nós colocamos, Senhor, diante de Ti, a pastora Raquel, ó Pai. Que tudo, Senhor, que sair da boca dela hoje, ó Pai, não saia da carne, ó Pai, mas saia do Teu Espírito, Senhor. Que o Espírito Santo venha usar ela nesta noite, ó Pai. Encha ela de sabedoria, ó Pai, em nome de Jesus, para que através da vida dela, nós seremos abençoados, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Amém, glória a Deus. Pode assentar, meus amados, em nome de Jesus. Assim como a Su estava testemunhando, nós temos mesmo que ter muita gratidão no nosso coração por Deus, a Jesus. Muita gratidão. E quando nós viemos à igreja, quando nós nos colocamos para estar orando, buscando a direção do Senhor, é uma atitude de gratidão e de dependência ao Senhor que nós temos. Não precisa responder não, tá? Alguém aqui, alguma vez na vida, já contraiu uma dívida muito grande? Uma dívida exorbitante que foi muito difícil de pagar? Ou às vezes a pessoa está enrolando essa dívida até hoje? Não levanta a mão não. Mas pensa numa dívida assim. E assim como a Su estava testemunhando sobre a gratidão, nós tínhamos uma dívida dessa. Nós tínhamos uma dívida que era contra nós. Uma dívida que, humanamente falando, nós jamais teríamos como pagar. Nós jamais teríamos como pagar. E a Bíblia diz que Jesus pagou. Jesus pagou essa dívida que era contra nós. Porque lá no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, e Deus colocou eles para morar ali no jardim, no momento em que eles pecaram, no momento em que eles desobedeceram a Deus, porque até então, lá no Salmo 115, a Bíblia diz que a terra Deus deu para o homem. Então, até então, Deus tinha dado a terra para o homem. O direito da terra era nosso. Mas no dia que Adão e Eva desobedeceu a Deus, porque o pecado nada mais é do que a desobediência, então naquele dia houve um rompimento, porque até então eles tinham intimidade com Deus, todos os dias Deus passava ali no jardim, batia um papo com eles, perguntava como que tinha sido o dia e coisa e tal. Mas no dia que os dois desobedeceram a Deus, esse relacionamento foi rompido. E a partir de então o pecado entrou no mundo. E todos nós herdamos essa natureza pecaminosa. Todos nós herdamos essa dívida. A partir daí, a terra que Deus tinha dado para o homem, naquele momento que Adão e Eva pecaram, aquele documento de posse, eles entregaram para Satanás. A partir de então, a terra passou a ser do diabo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E desde então, o pecado foi assolando o coração do homem, o pecado foi reinando, foi imperando sobre a vida do homem. E a única maneira de nós nos livrarmos dessa dívida foi Jesus pagando por nós na cruz do Calvário. Muitas vezes a gente fica pensando que a gente é alguma coisa,
A gente se acha bom porque a gente tem isso, porque a gente tem aquilo. Mas nós nunca podemos esquecer do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nós só estamos aqui hoje porque um dia Jesus se entregou naquela cruz. Todo aquele sofrimento, toda aquela humilhação que Jesus passou ali, foi para pagar essa dívida que era contra nós. Foi para pagar essa dívida. Eu não sei se vocês já observaram, toda vez que alguém vai fazer uma macumba, fazer um trabalho, fazer alguma coisa, sempre o que o capeta pede? Sempre é sangue. Sangue de um animal, dependendo do trabalho, sangue de gente. Então sempre é sangue. Então por isso que Jesus teve que pagar com sangue. Ali naquela cruz do Calvário, aquele sofrimento de Jesus, eu já até comentei outras vezes com vocês, quando eu era adolescente, assistia o filme de Jesus, e via ele ali, indo para aquela cruz, sofrendo, sendo humilhado, as pessoas zombando dele, ele sofrendo, imagina a dor que ele não passou ali, e eu ficava, ai, coitadinho dele, sabe num filme, quando alguém chega e salva o mocinho, e eu ficava pensando, ai, coitadinho, será que não vai chegar ninguém para tirar ele dessa cruz, ninguém para salvar ele? Só que eu não tinha entendimento. Eu não sabia que aquela morte de Jesus ali era para salvar a gente do pecado. Se não fosse Jesus ter se entregado naquela cruz do Calvário, se não fosse Jesus ter ido lá e feito o sacrifício por nós, todos nós, por mais bonzinho que a gente ia para o inferno. Por causa do pecado de Adão e Eva no jardim do Éden. Mas aí a palavra do Senhor vai falar para nós, lá no verso, para a gente ver, quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia nos mostra que a terra foi dada para Satanás. Su, faz favor, coloca para nós, Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 6. Aqui Jesus estava aquela passagem que Jesus estava no deserto, ele foi jejuar, e ali Satanás apareceu para tentá-lo. E ali Satanás tentando Jesus de todas as formas. E o interessante, que Satanás só tentou Jesus com a palavra de Deus. Em todo o tempo ele usou a palavra para tentar Jesus. Essa parte aí mesmo ele fala. Então ele fala para Jesus, né? Eu darei tudo isso, todo esse poder, toda essa riqueza, pois tudo isso me foi dado. E eu posso dar a quem eu bem quiser. Tudo isso me foi dado. Quem que deu para Satanás? Adão e Eva, lá no jardim do Éden, quando eles desobedeceram a Deus. A partir daquele momento, a posse da terra passou para Satanás, automaticamente as coisas aqui da terra também. Aí Jesus, com aquele ato de Jesus e na cruz do Calvário, a Bíblia diz lá em Efésios que Jesus ele era Deus, ele estava no céu com Deus, ele deixou toda a sua glória e veio aqui na terra, se fez homem, viveu uma vida de homem comum para se entregar e morrer naquela cruz. Aqui no capítulo, deixa eu achar aqui, Colossenses capítulo 2, verso 14. Para a gente ver a dívida que nós tínhamos contra nós. Aí, o apóstolo Paulo escreveu, ele anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos que nos éramos obrigados a obedecer, ele acabou com a conta, pagando-a na cruz. Então aquele sofrimento de Jesus lá na cruz do Calvário, foi por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. E se não fosse Jesus ter morrido naquela cruz, se não fosse Jesus ter se entregado naquela cruz, todos nós, sem exceção, iríamos para o inferno. Porque a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando a gente está falando, vamos aceitar Jesus, vamos entregar a vida para Jesus, vem para a igreja, vamos andar junto. Por quê? Porque nós tínhamos uma dívida e Jesus pagou.
E Jesus pagou. Mas quem não aceitar Jesus, quem não ter Jesus como teu único e suficiente Salvador, o boleto não está carimbado. Só tem o boleto carimbado, pago, quem aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Só tem o boleto carimbado quem aceitou Jesus. E a partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, não só aceitar. A partir do momento a gente aceita Jesus, a partir daí a Bíblia fala que nós temos que nos esforçar para viver uma vida que agrada a Deus. Não é só falar assim, tá bom, eu aceito Jesus e continuar a minha vida do jeito que eu bem fazia antes. É ter mudança de vida, procurar fazer aquilo que Jesus fazia. Jesus fala, quem me ama faz a minha vontade. Então, Jesus pagou a nossa dívida lá na cruz do Calvário. Aquela morte de Jesus, quando a gente não entendia, estava lá assistindo o filme, achava que o Império Romano tinha prendido Jesus. Coitadinho dele, não conseguiu escapar de maneira nenhuma. A Bíblia diz que ele se entregou. A hora que chegou o momento dele cumprir o propósito do Pai, ele se entregou. Então, aquela morte de Jesus na cruz do Calvário foi para nos salvar do nosso pecado. Então, lembrar, eu era pecadora, por mim mesma eu não tinha nenhuma condição de ir para o céu. Eu só vou para o céu porque um dia Jesus morreu, Jesus se entregou naquela cruz do Calvário. Então, quando a gente pensar que a gente é alguma coisa, a gente tem que entender que nós não somos nada. Até um dia o Luiz Hermínio falou assim, tu só é bonitinho porque a glória de Jesus está em você. Então a gente só é alguma coisa porque a glória de Jesus está em nós. Caso contrário, nós não somos nada. Então, a partir do momento que Jesus entregou a vida dele na cruz do Calvário, então a palavra do Senhor ela é bem clara. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus é salvo. Todo aquele que confessa Jesus como teu Senhor e Salvador é salvo. Então nós temos que entender que Jesus é o nosso propósito. Jesus, ele é o nosso Senhor. Não é uma religião, não é você carregar uma placa de igreja, é o relacionamento pessoal com Jesus. É o relacionamento pessoal. Assim como o pastor tem ministrado muito a respeito da oração. Nada melhor do que nós orarmos para termos intimidade com Deus. Separar as primeiras... Quando a gente está levantando de manhã para orar, nós estamos dando a primícia do nosso dia para o Senhor. Nós estamos buscando o Senhor em primeiro lugar. E a Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós nos dispusemos a buscar o Senhor em primeiro lugar, o Senhor Deus ele vai trabalhar em nosso favor. Deus ele vai trabalhar, ele vai nos honrar, ele vai estar cuidando de nós. Mas para isso, nós temos que fazer a nossa parte. Porque as promessas de Deus, nós já temos todas elas na Bíblia. As promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Basta nós termos intimidade com esse Deus maravilhoso, buscar ter vida de intimidade com Jesus, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então vamos lembrar, aquela morte de cruz foi para pagar a minha dívida. Foi para pagar a tua dívida. Porque a Bíblia fala que todos pecaram. Todos, não tem distinção. Todos. Todos pecaram e o salário do pecado, o que é? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Jesus, ele pagou pelo nosso pecado naquela cruz. A morte de Jesus, o sangue que Jesus derramou ali na cruz, foi para pagar os nossos pecados. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 19, quando Jesus está crucificado, para a gente ver como que ele pagou a nossa dívida. Então Jesus está ali crucificado e ele tem sede naquele momento, ele pede água, dão fugiu o nome agora, um negócio embebido com vinagre e colocam na boca dele.
E ele abaixa a cabeça e fala: está consumado. Tem versão que fala tetelestai, tem versão que fala está pago. Está pago o quê? A dívida que era contra nós. Então Jesus pagou a nossa dívida. A dívida do pecado, a dívida da condenação. Então em Cristo Jesus nós estamos justificados, porque a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos santifica de todo o pecado. Então todo aquele sofrimento que Jesus passou, toda aquela humilhação que ele passou, as pessoas ali na cruz rindo dele: você não é o Filho de Deus? Desce daí, e não sei o quê. Imagina as pessoas, falava que ia salvar a gente, não consegue salvar nem ele. Então imagina quanto escárnio ele não passou ali naquela cruz. Por quê? Tudo por amor a mim, tudo por amor a você. Tudo por amor a nós. O Evangelho de João fala que Deus amou o mundo de tal maneira que a gente não consegue imaginar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único filho dele, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, em Cristo Jesus, nós temos a vida eterna. Na verdade, todas as pessoas têm a vida eterna. Só que quem aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que vai morar no céu, tem o nome escrito no livro da vida, e vai morar no céu. Quem não aceitou Jesus também tem a vida eterna. Só que a vida eterna onde? A Bíblia fala que vai ser no lago de fogo e enxofre. Então, e hoje, a Bíblia fala: buscar o Senhor no dia que se chama hoje. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então nós estamos falando de Jesus, para entregar nossa vida para Jesus, para buscar o Senhor de todo o coração. Por quê? Porque, assim como o pastor Edmar acabou de falar, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e a gente vê que está muito em breve para isso acontecer. E quem não tiver o teu nome escrito no livro da vida, infelizmente vai ficar de fora, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde nunca mais vai morrer e vai sofrer eternamente. Mas Jesus veio, comprou, ele carimbou ele pagou o nosso boleto para que a gente vá morar no céu. Lá em Timóteo, Deus fala que o apóstolo Paulo escreveu que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo, mas o homem tem que querer. O homem tem que querer Jesus, querer ter esse relacionamento com Deus. Tem que querer. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, quando eu entreguei minha vida para Jesus, um dos maiores medos, eu morria de medo de ir para o inferno. Graças a Deus, nunca me envolvi com droga, nunca me envolvi com essas coisas, mas eu morria de medo de ir para o inferno, então eu vim para Jesus correndo, morrendo de medo de ir para o inferno. Então a gente tem que ter esse medo no nosso coração. Imagina só, se aqui está sofrendo, para que sofrer eternamente? Só que tem uma coisa, o sofrimento de lá não se compara nem uma vírgula do que é o sofrimento aqui. O fogo que queima dia e noite, a pessoa não ter paz, sofrer eternamente pelos séculos dos séculos, sendo que Jesus pagou para que nós tenhamos vida eterna. Jesus pagou para que nós fôssemos salvos. Se nós estamos aqui hoje é porque Jesus um dia entregou a vida dele na cruz do Calvário. E o mais legal de tudo é que o pacote é completo. O mais legal de tudo, lá em Isaías capítulo 53, faz favor, Su, abre para nós lá. Isaías capítulo 53, verso 4 e 5. O mais legal é que Jesus nos comprou e ele deu o pacote completo. Isaías 54 diz assim, 53 diz: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa cruz que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas. Olha bem Isaías falando, achando que Jesus tinha feito alguma coisa errada. Nós achando que era por causa da sua própria culpa, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferido. Próximo.
Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Mas nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Fomos sarados pelo ferimento que ele recebeu. Além de Jesus sofrer, além de Jesus se entregar, ele comprou para nós vida eterna. Ele comprou para nós a cura, ele comprou a restauração, ele comprou a libertação. Então nós não precisamos carregar nenhum peso. Jesus, ele pagou pelo nosso pecado, pela pisadura dele nós fomos sarados, nós fomos curados, nós fomos libertos. Nós temos que tomar posse disso. E como é que eu tomo posse? Conhecendo a promessa do Senhor. Conhecendo, tendo intimidade com o meu Deus. Quanto mais intimidade com o meu Deus eu tenho, mais eu vou viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Mais a gente vai viver o sobrenatural de Deus na vida da gente. Mas para isso a gente tem que querer, desejar. Olha o salmo que nós lemos hoje de manhã, o Salmo 84. Ele ansiava para estar na casa de Deus. Ele não via a hora de estar na presença de Deus. Ele não via a hora de poder estar lá glorificando o nome do Senhor. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Desejar ardentemente estar na presença de Deus. Querer ser cheio do Espírito Santo. Querer mais e mais do Senhor para a nossa vida. Esse é o desejo dele para nós. Esse é o desejo dele para nós. Vamos falar um glória a Deus? Aleluia. Jesus, ele sofreu para a gente ter vida eterna. Jesus sofreu para nós sermos curados. Jesus sofreu para nós sermos libertos. Jesus sofreu para nós sermos sarados, curados e restaurados. Então nós temos que andar de cabeça erguida, feliz, sabendo que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. Em Cristo nós somos mais que vencedor, meus irmãos. Deus, ele é maravilhoso, Deus é tremendo, o pacote é completo. O pacote é completo. Então vamos desfrutar, vamos mergulhar na presença do Senhor, para que assim a gente possa viver as maravilhas que Deus tem para a nossa vida. A palavra de Deus fala que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele quer fazer muito mais. Ele quer a gente completamente curado, completamente restaurado. Ele quer a gente feliz 24 horas. Ele quer a gente andando de cabeça erguida. Mas o erro não está em Deus, o erro está em nós. Nós precisamos nos posicionar e tomar posse da bênção de Deus para a nossa vida. E como é que nós tomamos posse? Nos posicionando, assim como o Espírito Santo está ministrando. Vamos estar levantando, vamos estar orando, buscando a presença de Deus, leitura da palavra, vindo na igreja, buscando ter comunhão com o Senhor. E assim a nossa fé vai sendo alicerçada, a nossa fé vai sendo alimentada, e nós vamos ser cada vez mais cheios do Espírito Santo. Cada vez mais cheios da presença de Deus. Então Deus, ele vai buscar uma igreja. Jesus vem buscar uma noiva limpa, santa, sem ruga, sem mácula. Nosso pecado ele já pagou. Agora a nossa parte nós temos que fazer. Estarmos firmes, vigilantes e com as nossas lamparinas com azeite de sobra, para que o dia que Jesus chamar, o dia que a trombeta tocar, a gente não ficar de fora. Amém? Glória a Deus. Então vamos nos levantar, meus irmãos, vamos vir para frente, vamos nos colocar diante de Deus, dar graças a Deus, glorificar a Deus, porque Jesus pagou pelo nosso pecado, Jesus comprou, Jesus pagou uma dívida que a gente jamais poderia pagar. Ele pagou com o sofrimento dele, deixou toda a glória dele, deixou toda a grandeza que ele tinha no céu com Deus, veio aqui na terra, se fez homem, se humilhou diante dos homens, se diminuiu para que a gente tivesse salvação. E nós não podemos levar uma vida de qualquer jeito, porque o que Jesus fez por nós foi muito grande. A gente não consegue imaginar. Às vezes a gente fala assim, a salvação é de graça para nós, mas para Jesus custou um alto preço. Para Jesus custou um alto preço, custou muita dor, custou sofrimento, porque ali ele era homem.
Quando a mão dele estava sendo furada, ele era homem, ele era gente como nós. Sentia as dores que nós sentimos. Vamos valorizar o que Jesus fez por nós. Vamos valorizar. Jesus está voltando, vamos pegar firme. Jesus está voltando, vamos nos aliançar cada dia mais com o Senhor. Assim como o pastor está ministrando a respeito da oração. Se coloque diante de Deus, fala, Espírito Santo, me ajuda. Eu não consigo orar todo dia, me ajuda a estar me posicionando. E também, o melhor ainda, Jesus tem a promessa de derramar um grande avivamento nesses últimos dias. Ele tem a promessa de um grande avivamento. E quem vai querer ficar de fora disso? Quem vai querer ficar de fora? E olha que o Espírito está avisando. Vamos orar, vamos buscar. É o Jesus falando conosco. Jesus nos alertando. Eu estou voltando, se prepara. Eu estou voltando, se prepara. Se enche do Espírito Santo. É Jesus falando conosco. E Jesus pode voltar a qualquer momento. Agora já estão falando do dinheiro, o papel moeda sair de circulação. Então tudo que a Bíblia diz está se cumprindo. E não vai demorar muito para Jesus voltar. Mas se a gente levar uma vida de qualquer jeito, vai ficar para trás. A porta vai fechar, a trombeta vai tocar e vai ficar para trás. Mas Jesus quer salvar a todos. Mas cada um tem que querer. Cada um tem que querer. Vamos nos colocar de joelho. Está orando. Lu, faz favor. Tangedor. Canta um louvor para nós estarmos adorando o Senhor. Se coloca na presença do Senhor, meu amado. Primeiramente, agradeça a Deus pela salvação. Agradeço porque Jesus morreu na cruz. Jesus se entregou. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Nós sabemos que não merecemos, Senhor, mas foi pela Tua graça. Foi pela Tua graça que Jesus se entregou naquela cruz. Jesus se fez homem, se entregou naquela cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Pagou a nossa dívida. A Bíblia diz que nem todo o dinheiro do mundo compra um lugar diante de Deus. E Jesus pagou. Não custou nada para nós. Apenas a nossa obediência. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigada, Deus, porque nós jamais, Senhor, pela nossa capacidade. Porque o Senhor fala que nós somos maus, nós somos maus, nós somos maus. Mas a Tua misericórdia, ó Deus, a Tua misericórdia veio sobre nós. Ó Rei da Glória, nós estamos aqui, Senhor, nos colocando de joelho na Tua presença. Reconhecendo, ó Deus, que não somos nada sem Ti, Senhor. Não somos nada sem a Tua presença. E nós estamos colocando o nosso coração diante de Ti, Pai. Para declarar que Tu és o nosso único Senhor. Que Tu és o nosso único Salvador. E obrigada, Jesus. Obrigada porque por meio da Tua morte na cruz, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ti, o nosso nome foi escrito no livro da vida. Nós recebemos o carimbo do nosso passaporte para morar no céu contigo. Oh Deus maravilhoso. Oh Espírito Santo de Deus. Tua
Vem mesmo, Pai. Vem mesmo acender a chama em cada coração aqui. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha queimar em cada coração, para que cada um aqui, cada dia mais tenha fome e sede da Tua presença, Senhor. Cada um aqui, cada dia mais tenha fome, sede e vontade e desejo de estar na Tua presença, querendo e desejando ser cheio da Tua unção, cheio do Teu poder. Oh Espírito Santo de Deus, vai movendo em cada coração, Senhor. Vai movendo, Senhor, trazendo à memória aquilo que pode dar esperança, que são as Tuas promessas, Pai. As Tuas promessas que são muito grandes para as nossas vidas. Promessas de coisas que os olhos não viram e que o coração jamais penetrou no coração do homem. São as maravilhas que o Senhor tem preparado para aqueles que andam no Teu caminho. Que essas promessas, Pai, vem estar encalacrada em cada coração, Pai. Vem estar encalacrada e latente em cada coração, para que a Tua igreja, Pai, esteja firme e fervorosa, Pai, buscando a Ti todos os dias, Senhor. Buscando a Ti todos os dias, para que quando a Tua trombeta tocar, ninguém seja pego de surpresa, Senhor. Em nome de Jesus, acende a chama, Senhor. Acende a chama em cada coração, ó Rei da Glória, e traz, Pai, traz a convicção em cada coração do que foi a morte de Jesus, do que Jesus fez na cruz do Calvário, Senhor. Trazer a real convicção do significado de que foi a morte de Jesus na cruz, que foi para pagar pelos nossos pecados, que nós jamais conseguiríamos pagar, ó Deus. Ó Senhor, que essa convicção venha estar em cada coração, e que cada irmão venha valorizar cada minuto na Tua presença, Pai. Cada minuto na Tua presença, Senhor. Ó Deus maravilhoso, que cada um aqui venha Te buscar em primeiro lugar, Pai. Que cada um venha Te buscar em primeiro lugar. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Acende a chama, ó Deus. Acende a chama, ó Deus. Acende a chama, ó Deus. Acende a chama. Repitam comigo assim: ó Senhor, acende a chama. Acende a chama que uma vez brilhou, e que essa chama venha brilhar cada dia mais e mais, cada dia mais e mais, ó Deus. Oh Jesus, faz favor, Lu, canta ela novamente. Vamos cantar essa canção, meus irmãos, em nome de Jesus, lembrando de tudo que Jesus fez por nós. Acende a chama.
chama do primeiro amor, Senhor. Acende a A chama, chama, Pai, que uma vez brilhou. Deixa brilhar, meu irmão, deixa brilhar essa chama. resplandecer o meu primeiro amor. Acende A chama, Pai, que uma vez acende a chama. Oh, Jesus maravilhoso, aleluia, Senhor. Chama, Pai, a Deus, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Ah, Jesus maravilhoso. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia, Jesus, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo Teu Santo Espírito, Pai. Essa chama pode estar aquecendo nosso coração todos os dias, Pai. Obrigada, Senhor, porque pelo Teu Santo Espírito, Senhor, o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigada por esse momento, Pai. Obrigada pelo privilégio que temos de estarmos aqui reunidos como igreja. E nós só podemos isso porque um dia Jesus pagou, um dia Jesus comprou. Muito obrigada, Pai. Nós te louvamos, nós te glorificamos, porque Tu és maravilhoso e nós reconhecemos que em cima dos céus e embaixo da terra não há outro nome tão glorioso igual ao Teu. Só Tu és digno, Pai. Só Tu és digno do nosso louvor, da nossa adoração, de nós nos prostrarmos diante de Ti, Senhor, porque não há outro Deus. Só Tu és o Senhor dos senhores, só Tu és o Rei dos reis. Toda a honra, toda a glória e todo louvor é Teu. E obrigada, Jesus, porque o Senhor nos comprou com um alto preço, nos comprou e pagou um alto preço naquela cruz, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos salvação, para que nós fôssemos curados, para que nós fôssemos sarados, para que nós fôssemos limpos, ó Deus. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Toda a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Amém.